Olá, pessoal! Eu sou a Carol Eu sou o Bruno. e aqui a gente é do 22 e a gente vai falar hoje sobre ataques energéticos nos nossos projetos de vida, como que a gente faz para aliviar um pouco essa treta toda. É, que sempre que a gente tem um bom propósito, um projeto bacana, né? Principalmente não, mas eu acho que a gente sente mais a flor da pele quando a gente tem projetos ligados à espiritualidade. A gente não é só nós dois, assim, a gente de forma geral, a gente sente muito ataque espiritual, muito ataque energético. E esses ataques eles podem vir de várias fontes, lugares que às vezes a gente menos espera. Aqui eu tenho um projeto que é toda terça-feira, pois toda terça-feira tem obra no vizinho, tem invasão dos periquitos aqui em casa. Né? Acontece de tudo. É um vazamento É de um água. vazamento de água, e acaba o gás. Aí dali a pouco chega o caminhão da fruta. É terrível. Fazendo barulho, né? Que é gravado. Eu preciso te concentrar e acontece de tudo que é barulhento aqui ao redor. E isso assim, ela tá falando desde coisas mais corriqueiras do dia a dia, né? Até coisas mais complexas. De literalmente, às vezes, da pessoa adoecer e não conseguir dar continuidade no trabalho, de acontecer desentendimentos, de ideias. Ficar com raiva e virar onça, não querer mais saber daquilo. Porque assim, é muito complexo, né? Quando a gente tem um objetivo, como o objetivo desse canal, por exemplo, de levar espiritualidade através de mensagens, de trocas de ideias, pessoas, a gente atinge massas de consciência, sejam elas encarnadas ou não. A gente consegue, mesmo que essa não seja o objetivo final necessariamente, nossa pretensão, mas a gente muitas vezes consegue, com um vídeo simples de espiritualidade, mudar a vida de alguém. Quando a gente mexe com projetos, com trabalhos, com movimentos, e que está ligado com evolução de pensar, com crescimento em todas as... Isso. E a gente se afiniza com consciências, com egrégoras, com forças na espiritualidade superior. Em contraparte, a gente tá, mesmo que a gente não querendo, a gente está afrontando fontes ou consciências ligadas ao baixo astral, a espiritualidade densa, espiritualidade que quer fazer esse movimento justamente ao contrário, de puxar a vibração, seja de um grupo, seja do planeta, para a densidade, para o negativo, para baixo, certo? Eles querem cagar o rolê. Aí... Eles querem cagar o rolê. E às vezes a gente caga o nosso rolê, né? Porque aí a gente acaba sintonizando ou deixando com que essas questões, né, nos afete enfim, a gente acaba materializando um intento que se sabotando também, né? Porque também tem a questão da gente mesmo se estragar, né? Estragar ali por medo, por insegurança, por qualquer coisa que seja. Mas... Ou por invigilância, porque é muito isso, né? Isso. É muito isso, porque essa espiritualidade contrária, vamos colocar nesses termos, elas conseguem de fato atingir, sabotar, seja a gente ou seja um projeto, quando a gente não se coloca num estado de vigilância, de lucidez, de percepção suficiente para perceber isso antes que tome uma forma, tome uma proporção maior. O orar e vigiar é básico, né? Principalmente pra gente que trabalha com espiritualidade, pra gente que busca crescimento espiritual, busca consciência, busca aprimoramento, né? E o que dá pra fazer, né?
assim, porque quanto mais a gente também busca autoconhecimento e se percebe e trabalha essa autoobservação, fica mais, não que seja mais fácil, mas fica mais orgânico buscar o entendimento de será que isso que eu tô sentindo é meu? Será que não é? Será que é de fora? O que tá acontecendo? Será que eu realmente quero fazer isso? Quero fazer esse projeto? Gravar esse vídeo? Aqui mesmo no 22 a gente já gravou vários vídeos e sabe-se lá Deus o que aconteceu com esses vídeos que já estavam editados, prontos para postar e sumiram. Simplesmente assim, desapareceram. E aí... Não, pode falar. Que inclusive esse tema que a gente está falando hoje era um dos temas que a gente já tinha gravado. A gente tinha gravado 2 vídeos já pro canal, que era sobre ataques energéticos, ataques espirituais a projetos voltados à espiritualidade, que é o que a gente está gravando hoje. A gente já tinha gravado e a gente já tinha gravado o tema... Acho que foi da prosperidade, né? Saber dar e receber, o dar e receber. A gente tinha feito 2 vídeos, e aí a gente tinha passado do celular pro computador. Eu, né, no caso, já passei do celular pro computador. E quando eu fui trabalhar na edição, os vídeos simplesmente tinham sumido. Não, você chegou a editar, você me mostrou a edição pronta. Exatamente. Eu passei pro computador, eu fiz toda a edição, e aí, por conta de horário do dia, eu falei, não, eu vou deixar para postar dia tal, no horário tal, né? Por conta de estratégias, né? De engajamento e tudo. Enfim. E aí, quando eu fui procurar os vídeos, cadê os vídeos? Kit, já era. E aí eu baixei programa para tentar recuperar arquivo excluído, porque eu posso ter excluído sem querer, ver se não estava excluindo outras coisas, e não consegui de jeito nenhum. E pra mim, pelo menos, pra você também, né? Ficou claro, assim, que independente se foi um erro meu, teve um dedinho ali, e também a gente não quer terceirizar problemas e responsabilidades ou distrações, não é isso. Não é com esse intuito. Mas de que sim, a gente é constantemente alfinetado para que não aconteçam os projetos. Então teve esse caso, né? Teve caso da gente sentar aqui para gravar e não conseguir gravar por divergências de ideias. E aí, ao invés da gente conseguir convergir nas nossas diferenças, para um complementar o outro, a gente entrou numa discussão, a gente saiu do nosso prumo e a gente não gravou. Porque a gente tá aqui falando de espiritualidade, mas a gente é de carne e osso. A gente tem as nossas personalidades também, nem sempre as nossas personalidades porque também conseguem se harmonizar. E principalmente em relação ao canal, porque tanto eu quanto o Bruno, a gente tem uma coisa muito certa dentro da gente. A gente não fala daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não vive, ou percebe, ou tá buscando. Então, é muito difícil falar de algo que a gente não concorda. Né, trazer uma mensagem dentro de um assunto que a gente não concorda. E muitas vezes é realmente a questão só de afinar ali, que aquele dia a gente estava basicamente falando a mesma coisa, só que de forma diferente, e a gente enveredou num prumo ali da prosa que não deu bom. Mas se a gente tivesse realmente focado ali direitinho na consciência mesmo do negócio, isso não teria acontecido. Então é muito da gente se auto-perceber, tanto que depois a gente se abraça, desculpa, isso que eu tava pensando e tal, porque não é feio, não é errado 2 pessoas se desentenderem por conta de uma ideia, e no caso a gente tá falando literalmente a mesma coisa. Mas eu acho que quando a gente busca cada vez mais consciência pra gente ir amenizando, né, possíveis interferências espirituais negativas, acho que tudo é válido. E nesse dia específico você falou uma coisa que eu ia falar aqui. Eu vejo tanto isso como um ataque energético, um ataque espiritual, que aí a gente não gravou ali
a gente ficou ali meio tenso, É. mas aí passou alguns minutos, a gente já se entendeu e já ficou bem. Ou seja, foi um negócio pontual. Pra não gravar, porque aí a gente tinha um compromisso que a gente acabou chegando também Atrasado e tudo. E mesmo chegando atrasado, a gente ficou bem. Ficou bem. Né? E, tipo... Ai, Deus. Então, assim... Haja vela. Ô, mironga. Então, a gente tem que estar buscando. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar espiritualmente num lugar, bem no começo acontecia de tudo, assim. Teve um dia que até o pneu do carro furou, faltando 20 minutos. E esse dia eu tava, assim, não consegui sair mais cedo do meu trabalho. E, enfim, peguei minhas coisas igual uma louca pra chegar lá no centro espírita lá, pra fazer o negócio. E o pneu do carro, eu fiquei muito brava, porque você corre o dia inteiro, você faz de tudo e aí o pneu fura. E aí você respira e tá calmo. Respira. Acabou que eu cheguei atrasada e tal. Mas são essas pequenas coisinhas que, quando a gente permite que isso afete a gente, eu acho que o problema tá aí. Não na coisa dar errado ou na questão que fica ali atrapalhada, confusa. Porque quando a gente permite que essas pequenas coisinhas vão tirando a gente do nosso eixo, aí entra a questão da autorresponsabilidade, porque é muito fácil a gente colocar a culpa nos espíritos lá que querem atrasar o nosso rolê, mas e a gente? Porque se algo acontece e eu permito ficar bem diante daquilo ou gerenciar melhor as minhas emoções e os meus sentimentos para aquilo ali não me afetar o suficiente para eu desandar o negócio, cara, não vai dar, né? Assim, eles não vão conseguir. Então, é uma coisa muito particular, onde cada um precisa buscar cada vez mais essa autorregulação e esse gerenciamento de si, dos pensamentos, das emoções e tal, a resiliência, né? E isso que a Carol tá falando, ela não quer dizer, me corrija se eu estiver errado, mas ela não tá querendo dizer que só por isso, assim, de você entrar nesse estado de consciência, de você se perceber, de você perceber o que está em volta, porque uma coisa que os mentores falam muito, o orar e vigiar que você comentou, o vigiar não só o que está à sua volta, mas principalmente aquilo que está dentro de você. Mas não é por isso que, se você consegue manter um centramento, o foco, a resiliência, a seriedade, que vai deixar de ser desafiador. Porque, olha, uma coisa que as forças ou que as consciências ligadas ao baixo astral têm é disciplina e que persistência. Muitas vezes a gente não tem. Exatamente. Eles são... E aí eu tô falando assim, sejam de consciências mesmo, de espíritos, como eu disse no começo do vídeo, encarnado ou desencarnado, sejam forças, porque nem necessariamente, às vezes tem um obsessor, por exemplo, perto, mas às vezes um padrão energético vibracional do ambiente ou do momento que você está vivendo, aquele às vezes já é o suficiente, né? Mas aí falando de consciências, essa galera que elas são muito engajadas, elas são muito empenhadas em fazer não acontecer os projetos luminosos, os projetos espiritualizados. Eles querem atrasar, porque se fala muito, né, desse negócio de transição planetária, de mudança vibracional do orbe, né, e ascensão e tal. E assim, fora os fanatismos, fora as loucuras, as viagens que hoje em dia a gente é acostumado a ver e ouvir por aí, existe sim uma passagem, né, uma transição vibracional, que isso acontece desde que o mundo é mundo, desde que existe consciência, nesse ou em outros mundos. Existem transições, existem ciclos, e o ideal é que essas transições sejam sempre para melhor. E essa galera, elas são muito empenhadas em atrasar isso. Por que atrasar isso? Sem querer mudar muito aqui o assunto. Porque, falando aqui do nosso planeta, se a gente consegue movimentar uma massa crítica realmente a nível planetário
de trazer mais consciência, mais autoconhecimento às pessoas, a nossa vibração vai aumentar. E essa galera que se mantém porque quer, apegada a conceitos, a vinganças, a rancores ou a qualquer outro tipo de força que te faz decair vibracionalmente, eles sabem, eles têm consciência que eles não vão ser mais compatíveis com esse planeta no lado astral. E eles vão ser levados para lugares, para outros orbes, para outros planetas, para outras faixas vibratórias compatíveis com aquilo que eles não se desapegam a viver. Ou seja, eles não vão ter mais, como diz Saulo Caldeirão, o lanchinho deles de cada dia. Eles vão para lugares primitivos, mais primitivos, com menos acesso a recursos que eles têm aqui. Exatamente. A gente acaba reproduzindo, tem uma frase em relação a isso que você falou, que a gente reproduz muito, que os opostos se atraem, mas vibracionalmente os semelhantes se atraem, né? E assim, a tendência é que os opostos se afastem, né? Então, dentro da física, da nossa da física, e os diferentes, né? Se atraem. Mas na espiritualidade é outra física. É outro movimento. Então, muitas vezes sim, aparece dentro das nossas famílias uma pessoa ou outra, né, que tem uma vibração muito diferente. Então, assim, eu acredito que quem tem um pouco mais para dar, dá, quem tem menos, recebe. Mas em relação a ataques, é muito importante da gente buscar essa autoobservação. E assim, tem outros meios também, né? Banho de ervas também trabalham bastante nos nossos corpos, nosso estado vibratório. Respirar, meditar, óleos essenciais, a própria alimentação, a gente buscando ter uma alimentação mais consciente, né? O corpo ele acaba vibrando de uma forma mais harmoniosa. Então, se você cuida de dentro, o que está fora entra em ressonância, entra em harmonia. Isso. Então, é como você está falando, não é só a questão mental e meditação, mas até essa questão mesmo, né? De alimentação, de você cuidar desse corpo físico que a gente ainda está atrelado a ele, a gente precisa dele, entender essa importância desse corpo para até fazer os nossos projetos se cumprirem. Exatamente. Depende do corpo. Porque senão, assim, eu sempre trago muito a questão da autorresponsabilidade, porque aí a gente dorme mal, não comeu direito, aí tá nervoso, porque tá com fome, não dormiu direito, já tá lá meio sonolento, não tá prestando atenção, aí bate o carro, aí pronto. Não, bateu o carro porque foi um ataque. Não, não foi. Bateu o carro porque você não comeu direito, tava ansioso, tava nervoso, tava sonolento, e, enfim, acidentes acontecem, né? Questões... Então... a gente também tem que se conscientizar, por isso que esse auto-observar é importante, pra gente saber até que ponto também é algo externo que tá afetando, né, ou se não é a gente que tá ali também favorecendo os acidentes, favorecendo as discussões, favorecendo os desalinhos aí da vida. E não é porque a gente tá falando isso tudo que a gente quer desmotivar você que tem um projeto, seja parecido com o nosso, de canal no YouTube ou no Instagram, seja qual for a mídia social, que fale sobre espiritualidade, sobre autoconsciência. Não é para você que faz parte de um grupo espiritualista de estudos ou de trabalhos de caridade parar por conta de assim, eu tô com medo desses ataques, então não, a gente não quer desmotivar, a gente quer que você continue, mas cada vez mais preparado e consciente para lidar com as possíveis repercussões de ataques, porque eles acontecem, é uma realidade. E você falou um negócio que eu lembrei, quando aconteceu comigo, aconteceu com a gente, né? Eu lembro quando eu tava fazendo um estudo sobre obsessão e trabalho de desobsessão. E a gente também teve uma época que a gente estava fazendo um estudo sobre espiritualidade e tudo mais, e a gente estava lendo um livro. Cara, como era difícil, dava sono, dava desânimo. A gente começava, dali a pouco já tava jogada assim na mesa, e tipo,
Não, bora, 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 bora. Então, assim, a gente E tem era que um persistir. assunto muito bom. A gente gosta do assunto, mas assunto. até nisso. E não necessariamente precisa ser um estudo sobre espiritualidade, porque se é um estudo que você vai fazer para melhorar a sua vida, né, dentro dos seus projetos, dentro das suas metas, independente de ser sobre espiritualidade, né, aquilo que a gente também está buscando para um crescimento pessoal, é importante ter esse olhar também, essa atenção, essa consciência, para a gente não deixar que essas forças, essas interferências atrapalhem o nosso rolê. E outra coisa que é muito importante se ter em mente, desde o momento que você vai começar o projeto, ou para você que já tem um projeto em andamento, por favor, não ache que é porque você está conectado, está vibrando com uma egrégora de espiritualidade superior, que você vai estar totalmente blindado, blindada, protegido desse tipo de influência. Ah, não, mas é porque meu projeto é totalmente ligado à quinta dimensão dos mestres ascensionados do Everest. Não. Eu tô na Atlântida, É. móveis, e aí nenhum móvel vai cair em si. Não, vai vai ser que acontecer, entendeu? Justamente. Não, vai não, tomara que não aconteça. Não, vai acontecer. Vai acontecer, vai Tá se agorando. lascar. Não, tomara que não aconteça, mas é que os ataques, eles vão chegar. É possível. Eles vão bater a sua porta. E aí você abre a porta se você quiser. Exatamente, não é que o desastre vai acontecer. Mas os ataques, sim, isso aí é certo. É certo. Os ataques, eles vão acontecer. Né? A gente tenta minimizar, né? Não é agorando, não é ameaça e muito menos é profecia. É um fato. Você pode perguntar a todo mundo que já tem uma experiência maior em lidar com projetos de espiritualidade, o que eles recebem na vida dele de vez em quando. Aí a gente vai aprender, né? Gerenciar. Por isso que, Exatamente. assim, a busca do autoconhecimento está completamente atrelada ao caminho espiritual. Não adianta a pessoa é médium, né? Vai para o centro, né? E sem um trabalho de autoconhecimento atrelado com esse... Eu nem gosto de falar de desenvolvimento, né? Eu gosto de falar desse Preparo, estudo né? Preparo mediúnico. Enfim, é isso. Porque eu já ia trazer outros assuntos aqui, mas... porque essa questão do se preparar também, assim, a gente, lógico, tá dando algumas dicas aqui, a gente pode fazer um vídeo, se for do interesse de vocês, deixa aqui nos comentários. Comenta aí. Se é de interesse saber mais aprofundadamente de métodos de proteção energética, espiritual, que a gente não vai entrar nesse vídeo específico no assunto, mas sim, existem métodos, como a Carol falou, alguns exemplos, por exemplo, fazer alguns banhos de ervas, de período em período, ter algum tipo, sei lá, de pedra de cristal que você tem uma ressonância e que aquele mineral tem a propriedade de uma proteção. Você se apegar com seu santo, com seu anjo da guarda, com seu mestre ascensionado, com seu caboclo, com seu preto velho, sabe? É lógico, sim, existem todos esses procedimentos, todos esses caminhos que você pode se preparar. Só que a gente pode falar de várias coisas, mas cada um vai conseguir entender qual é o melhor método para si, experienciando o caminho. Fazendo o caminho e aquele método de tentativa e erro. Eu vou acender uma vela aqui, não surtiu muito efeito, vou fazer um banho de erva. Vou só me conectar aqui antes de dar início aqui ao meu vídeo do YouTube, vou fazer uma prece, vou ver o que acontece, sabe? Vai experienciando e vai anotando aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo. Daqui a pouco você já tem o seu ritual, né? Exato. E aí tá deslanchando, seja o que você faz, seja o que for que você faz, né? E aí lembrando assim, que sempre qual é o propósito? Qual é o seu propósito com um projeto espiritual? Você se inspira em outras pessoas? A gente tem várias inspirações aqui, modelos que a gente segue, né? Que nos motiva, inclusive, a ter dado início a esse canal e dar continuidade a ele, por mais que a gente venha dando também os nossos tropeços e lidando também com os ataques que a gente recebe, mas a gente está dando continuidade. Sim. E a gente tem nossas inspirações, né? Então, quais são as suas inspirações e o que eles costumam
ter como prática que você possa agregar, talvez, no seu caminho? É isso, é um pouco disso. Esse assunto a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando, dando exemplos. E a gente fica por aqui. Se você gostou, curte, compartilha, comenta aqui com a gente o que você achou, o que você acha, o que você faz para se blindar, para se proteger. Comenta aqui, coloca se você já tem um projeto espiritual, não só um canal no YouTube, seja qualquer outro projeto. Divulga aqui, pode divulgar. Divulga aqui seu projeto e também coloca se você já recebeu ataques, como você lida com isso. Tá? Ativa o sininho para receber notificações de vídeo novos. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e você não conhece o nosso canal, não está inscrito, se inscreva no nosso canal, que é muito importante. Nosso canal está no início, a gente precisa de engajamento, a gente precisa de novos inscritos. Ajuda, gente. Compartilha aí com pessoas aí, ajuda nós que nós ajudamos vocês. Beijo. Beijo.